A graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida, tá certo? Hoje vamos falar, tá? Capítulo 17. Vamos falar sobre a marcha do cristianismo para todo o Ocidente. Por quê? Eles estavam ali na parte do Oriente Médio, tá? Por isso que se chama Oriente Médio, Ásia Menor, né? E eles vão começar a fazer a marcha, tá? Sai dali da parte de Israel, né? Dali de Jerusalém, e que Deus tinha falado para os apóstolos depois da sua ascensão, o seguinte, ó, antes da sua ascensão, foi o seguinte, ó, vai para a região da Samaria, depois mais acima, depois até os confins da terra. E a primeira marcha, ou seja, depois que aconteceu uma revolução que invadiu Jerusalém, sitiou, aí que eles se abriram, né? E referências bíblicas começam lá em Atos, tá? Eles vão ter que sair dali de Jerusalém, porque eles ficaram, teve que, claro, haver um momento de dificuldade, de perseguição, que eles se abriram e expandiram. Aí houve a marcha de todo o cristianismo para todo o Ocidente, tá? E tanto que até o terceiro século, cara, já tinha dominado, o cristianismo dominou praticamente todo o Ocidente, em 300 anos, praticamente. Tá? E a gente vai começar a ver dentro da Bíblia onde começou tudo isso, onde culminou a chegada de todo o cristianismo para chegar até a nós, a nós, e falar o seguinte, olha, como nós conhecemos, como chegou essa história que nós sabemos de Jesus Cristo até a gente. Vamos começando falando, por exemplo, sobre viés de duas pessoas, primeiramente de Filipe e de Pedro, mas vamos falar de Filipe primeiro. Jerusalém está aqui, e sendo que Filipe primeiro vai chegar, percorrer, né? Esse cantinho, esse caminhozinho aqui, mouse não, melhor meu dedo aqui, fica melhor. Ele está aqui em Jerusalém, Filipe vai para o deserto. Filipe vai ao deserto e depois onde ele encontra um eunuco, que batiza, aquela coisa toda, que é aquela máxima que a gente conhece, aquela passagem que fala o seguinte: poxa, você entende o que você está lendo? E o eunuco fala o seguinte, tá, mas como é que eu vou saber do que eu estou lendo se não tem ninguém que me explique? Foi nesse caminho aqui, mais ou menos. O eunuco veio da Etiópia, fez esse caminho, né? Fez todo esse caminho aqui para o sul, chegando aqui no deserto. E foi mais ou menos ao sul, um pouquinho de Jerusalém, que houve batismo, inclusive, do eunuco, aquele contexto todo, tá? O eunuco volta, né, faz o caminho de volta totalmente, e o seu Filipe vai viajar para o litoral, para essa cidade de Azoto. E Azoto, tá, é uma cidade lá da Filístia, tá bom? E ele vai ter que ir para cima, ele vai passar por várias cidades, tá? Até chegar, né, até os samaritanos, que é mais em cima aqui, tá? Que ele vai chegar depois lá em Cesareia. Vai passar pelas cidades aqui de Samaria, tudo mais, as aldeias, até chegar em Cesareia. Esse é a questão do Filipe, tá bom? Ele vai para Samaria, depois de Gaza, né? Vai chegar até Cesareia. Vamos agora para Pedro, o apóstolo Pedro. Ele vai fazer o seguinte: ele está aqui em Jerusalém, tá? Nesse ponto aqui, Jerusalém. Houve a questão seguinte, do martírio de Estevão, beleza. Aí houve a questão lá da revolta, aquela coisa toda, então ele vai sair de Jerusalém. Ele vai primeiramente para aqui, para Lida. Lida era uma cidade, né, mais costeira, que ele vai primeiramente vai falar que ele vai curar Enéas aqui nessa cidade. Depois ele vai para Jope, onde ele vai curar Tabita, tá bom? Ele vai mais para cima, tá ok? Vai passar por Antípatro, e depois ele vai chegar aqui a Cesareia, onde ele vai curar o centurião Cornélio, tá certo? E depois Pedro vai voltar a Jerusalém. Só que nessa volta a Jerusalém, ele vai ter que passar pela região
de Samaria. Aí ele vai ter o batismo do Simão Mágico, aquela coisa toda, no Monte Gerizim e tal. Ele vai voltar por aqui, tá bom? Ele depois vai voltar a Jerusalém, depois ele vai de novo subir, que Pedro e João vai pregar essas aldeias todas aqui de Samaria, tá certo? E eles vão, tanto que na volta ele vai voltar e vai subir, essa região toda aqui vai ser evangelizada pelo apóstolo Pedro. Aí agora ainda, vamos começar a falar agora da segunda parte das viagens da marcha, do cristianismo para o Ocidente. E como assim? Vamos lá, a segunda parte é a mais importante. Por quê? Porque agora vamos falar como chegou até nós. E tudo começou nesta cidade chamada Antioquia. Se nós pararmos para analisarmos bem todo o contexto do tipo, onde começou, onde é que nós temos o modelo de missões? É a partir desta cidadezinha aqui, ó, Antioquia. É a cidade onde estava, justamente, onde congregava o apóstolo Paulo, e também o seu Barnabé. Foi daqui dessa igreja aqui de Antioquia que nós temos o modelo missionário para chegarmos à palavra onde é hoje. Então, o que acontece? O caminho da primeira viagem de Paulo, da primeira viagem missionária, vai começar, lá de Atos 13 e 14, durou quase durou 2 anos aproximadamente, tá? Então, de onde começou? Por exemplo, vai começar de Tarso até Antioquia, onde ele morava, tá? Tarso aqui, ele estava aqui nessa cidade, e foi para Antioquia, beleza, tranquilo. Aí ele vai começar a fazer uma viagem pela Ásia Menor, passando pelo Chipre. Primeiro ele vai passar aqui no Chipre, aqui nessa cidade de Salamina, depois cidade de Pafos, tá? E nessa cidade de Pafos, depois ele vai subir, daqui vai sair do Chipre, vai aqui depois para Perge, depois vai para Antioquia, Dali de Antioquia, depois ele vai para Icônio, Listra, Derbe. Aí depois ele volta para Listra, Icônio, Antioquia. Aí ele vai para Atália, Perge, Atália. E depois daqui de Atália, ele vai voltar para a igreja de Antioquia. Tá? É aqui que começa a primeira viagem missionária de 2 anos nesta região. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo durou cerca de 2 anos também, dos anos 50 a 52 depois de Cristo, tá bom? E tudo começa nesta cidade, Antioquia. Dali ele vai, justamente daqui de Antioquia, ele vai nessa cidade da Síria aqui, em Tarso, que perto da região da Capadócia, Cilícia, tudo mais. Aí ele vai para Derbe, Listra, tá? E vai para essa região daqui da Frígia, que é Icônio, tá bom? Região que é de Gálata, e Antioquia. Icônio e Antioquia, beleza. Até chegar aqui em cima, Troade. Troade, beleza. Troade, vamos dizer que seria basicamente o quê? Deixa eu só abaixar. Pronto, abaixei. Fica mais fácil. Agora. Aí chegamos em Troade. Aí Troade é o quê? Praticamente o limite daqui da Ásia Menor. Que você passa da Ásia Menor. Troade, você vai para cima um pouquinho, já é o quê? É a parte, já vai entrar na Europa, praticamente. Da região da Macedônia, que é a parte daqui que hoje é a Turquia, que vai ter que atravessar esse estreito de Bósforo aqui. Ele vai fazer o quê? Toda essa região da Macedônia é o quê? Neápolis, Filipos, Anfípolis, Bereia, Apolônia, Tessalônica, Aí até ele chegar, essa aqui é a região da Macedônia, que é a região mais do interior da Macedônia, daqui da Grécia hoje. Vai vir para cá,
e depois onde ele vai chegar no Arqueópago, em Atenas, lá, quando ele vai falar aquele famoso texto vai apresentar o Deus desconhecido, Corinto, que já praticamente já é o regresso agora, tá? Em todo o itinerário da volta. Atenas, Corinto, Éfeso. Aí aqui em Éfeso vai passar por Rhodes. Rhodes, inclusive, é uma cidade. Deixa eu só ajeitar aqui. Rhodes era uma cidade, tá? Portuária que tinha um grande uma grande estátua lá, Rhodes, tá bom? Aí ele vai parar em Cesareia, vai a Jerusalém e daqui volta para Antioquia, tá certo? O regresso, essa viagem aqui durou cerca de 2 anos. Mais uma vez eu te falar, entre os anos 50 a 52 depois de Cristo. Vamos lá. Aqui vamos ver a terceira viagem do apóstolo Paulo, tá? Mais uma vez começando aqui de Antioquia, tá certo? Ela durou, tá lá entre Atos 18, né, versículo 23 ao 21, versículo 8, tá? Durou basicamente 53, 54, 4 anos mais ou menos nessa brincadeira aí, tá? Durou 4 anos, tá bom? Ela começa aqui da cidade de Antioquia, vai para a região, tá bom? Daqui da Frígia e Galácia, né? Que são as cidades de Tarso, Derbe, Cônio, Listra, Antioquia da Psídia, tá bom? Ele vai chegar aqui em Éfeso, tá bom? Aí chegando em Éfeso, ele vai em direção à Macedônia e à Grécia, tá bom? Aí, só que para chegar lá tem que passar primeiramente por Esmirna, Pérgamo, chegar em Troade, que Troade, canal de Bósforo, é uma região também, tem um porto aqui em Troade. Aí ele vai passar por aqui, vai para Neápolis, Filipos, Anfípolis, Apolônia, né, Tessalônica, Bereia, região da Macedônia. Vai descer até chegar em Atenas, depois Corinto, tá bom? Perdão aqui. Bereia, vai descer aqui Atenas, Corinto, volta para Bereia, tá bom? Aí vai fazer a região, né, de regresso, tá bom? Ele vai passar, vai aqui para cima de novo, aqui na Macedônia, aqui por Filipos, né? Vai chegar aqui a Troade, só que ao invés de chegar aqui em Troade, ao invés dele chegar, ele veio por aqui por dentro, só que ele vai vir costeando, ou seja, nas cidades costeiras agora. Vai passar de Troade, vai passar por Açores, Mitilene, vai para Mileto, Rhodes, é onde tinha no mundo antigo um colosso, ou seja, como se fosse uma estátua da liberdade dele lá na época, lá. Rhodes, Pátara, vai costeando aqui. Ele não vai parar pelo Chipre, mas vai passar perto da ilha de Chipre, vai chegar aqui em Tiro, Ptolemaida e Cesareia. Aqui, nessa cidade de Cesareia, que ele recebe uma profecia que fala o seguinte: olha, se você for para Jerusalém, vai dar ruim, você vai ser preso, tá? Vai ser preso. E ele foi para Jerusalém e ele foi preso. E deu ruim mesmo, tá? É aqui, nessa terceira viagem missionária, que ele vai ser justamente preso em Jerusalém pelos próprios judeus, tá bom? Que eram mancomunados lá com o Roma, tá bom? Com os políticos da época lá. Aí aqui agora, já na quarta viagem, tá? Ele está preso, ele foi preso aqui em Jerusalém e mandaram ele para Cesareia. Cesareia, só aqui em Cesareia, ele ficou por mais ou menos o quê? Durante quase um ano aqui, dentro de Cesareia aqui, preso mesmo, porque Cesareia era o quê? Se a capital para os judeus era Jerusalém, para o Império Romano, a cidade importante era Cesareia. Por quê? Porque aqui é onde ficava uma fortaleza, tá? Da guarda lá, a sede de toda a guarda romana, né, nessa região
tá? Ficava em Cesareia. E lá era prisão de segurança máxima. E o apóstolo Paulo ficou lá. Depois, agora se você vai pegar... E foi aqui nessa cidade de Cesareia aqui, que justamente ele teve as audiências com o Antipas, né, e o Festo, que na qual ele virou e falou assim, olha, eu quero ir para Roma. E falou o seguinte, olha, se é para Roma que você quer ir, é para Roma que você vai. Aí daqui de Cesareia foi o barco parou em Sidom, foi costeando Chipre, parou aqui em Mirra, tá bom? Depois aqui em Cnido, passou aqui por Creta, na cidade de Bons Portos, e foi aqui nessa ilhazinha de Malta aqui que houve, né? Aqui que houve uma tempestade que naufragou o barco aqui em Malta, que ele foi picado por uma víbora, tá? Foi nessa ilha aqui de Malta. Aí aqui depois ele vai para Siracusa, Régio, até chegar à parte superior, né? Chegando a Roma. E é aqui em Roma que ele ficou, né, durante um período, pregando a palavra e pregando, escrevendo cartas, aquela coisa toda, como se fosse uma prisão domiciliar, mas só que depois acabou que todas as instâncias acabaram para o apóstolo Paulo e falou assim, ó, você vai ficar agora preso, né, e vai ser morto e decapitado. E foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. E foi através dessas 4 viagens missionárias, e principalmente aqui, que foi o fim da linha para Paulo, que chegou o evangelho até nós. E foram através dessas viagens, né, de Filipe, de Pedro, do próprio apóstolo Paulo, que chegou a palavra de Cristo até nós. Nós conhecemos Deus através desses homens que deram a sua própria vida, né, que foram martirizados, tá, viajando, e fazendo a vontade do ID, porque foi vontade, foi ordem do próprio Jesus Cristo. Ide a todas as nações, levar o evangelho, levar para toda criatura. Então, não tinha para mais o que fazer, tá? Então, amados, aí a gente vendo essa lição aqui, né, esse capítulo, em especial o capítulo 17, a marcha do cristianismo para o Ocidente, aí nós fazemos o seguinte, nós vamos dizer o seguinte, cara, como é que qual é a vontade de Deus? Vou fazer missões, aquela coisa toda. Tá, mas vamos fazer também missão dentro do nosso próprio bairro. A gente está pensando em ir para outros países, mas nossa rua mesmo está precisando, nossa família mesmo também está precisando, primeiro, da nossa própria casa, primeiro. Antes da gente pensar em ir, vamos arrumar primeiramente dentro da nossa própria rua, dentro do nosso próprio bairro, dentro da nossa própria igreja e por aí vai. Depois disso, vamos pensar em fazer, vamos arrumar apenas nossa casa, arrumar as nossas coisas primeiro, dentro dos nossos, para depois a gente ir para outros lugares. E esses homens tomaram essa lição importante, tá bom? Arrumaram-se a casa, tudo aquilo, e depois fizeram o ID, tá certo? Deus abençoe você, que Deus te abençoe, tá bom? Que você tenha uma semana super abençoada e até o próximo capítulo, tá certo? Que já estamos acabando já, tá bom? Fica na paz de Deus, um abraço, tchau, tchau.